pingo de luz, todos esses espíritos que tanto nos auxiliam, sentindo os alunos, os espíritos que ali estavam estudando junto conosco, no mesmo aprendizado, no mesmo caminhar. E com muita alegria, nós vamos assim ao estudo da tarde de hoje, sentindo o nosso diretor de estudo, Eliamar, e todos os espíritos que nos conduzem no pingo de luz. Que seja uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. E aí? Entrevista com o pai João de Angola. Tem muita gente querendo proteção dos mentores espirituais. Isso é muito natural e saudável. No entanto, na convivência com os espíritos, eles têm nos convocado à oportunidade de aprender a nos protegermos usando as forças mentais e da natureza. Todos precisamos de proteção espiritual, mas temos também que aprender a sermos a proteção em nós mesmos. Isso a gente conseguiu compreender, né? Nesse livro. Evitar a terceirização. Porque muitas vezes, assim, é meio complexo, né? Mas a pessoa chega e fala assim, eu preciso da ajuda do mentor. Mas o que o mentor vai fazer? Vai fazer muita coisa. Se ele tirar a densidade, toda a polarização que a gente está vivendo no momento, é muita coisa. Porque aí a gente vai usar o nosso livre-arbítrio e a gente vai conseguir resolver. Agora, quando a gente acredita que num passe de mágica as coisas vão se resolver, aí não tem mentor que resolva. Porque não é isso que eles... não é esse o trabalho deles. Eles não podem fazer? Eles podem fazer. Eles têm a capacidade? Eles têm a capacidade. E a lei? E as leis universais? A cada um vai receber aquilo que se plantou, vai colher. A lei de ação e reação, a lei do trabalho. Nós somos regidos por leis universais. Não é só as leis da Terra. As leis da Terra é um complemento. Mas as leis universais. Então, se a gente ultrapassa esse limite, fomos nós que ultrapassamos, não foi o mentor, não foram eles. E aí eles não têm como. Tá todo mundo pensativo? Sim. Ou a gente não conhecia essa responsabilidade de ultrapassar, de inferir as leis universais? Talvez não. Talvez não. Eu acredito que não. Pois é. Nós temos, e a partir do momento que a gente ultrapassa, a gente começa a responder por isso. E não é como uma condenação. A gente sai daquela coisa, Deus é um pai punitivo. Não, veja bem, como que seria esse universo se a gente não tivesse essas leis? Vamos lembrar, né? Moisés, quando esteve aqui, ele trouxe o quê? Os 10 mandamentos para que ele pudesse guiar aquele povo que ali estava e não tinha nenhum conhecimento. As leis sempre vieram para cá para que a gente pudesse ter o quê? Um horizonte. Se a gente for fazer um paralelo, por que a gente tem as leis na Terra? Para reger a civilização. Porque senão seria uma bagunça, não é verdade? Sim, precisa. Uhum.
né? Então, é a mesma coisa no universo, com bilhões e bilhões de espíritos, como que seria? Né? E é essas leis, quando a gente, nós, pela falta de conhecimento, nunca pela maldade, olha, eu vou lá e eu vou errar. Não, é pela falta de conhecimento, de compreensão da imaturidade espiritual que a gente tem. Tá? É por causa disso, e não porque nós temos essa maldade dentro do coração. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente deixe bem claro, né? Fique bem confortável. Se a gente comete, é porque a gente não tem o conhecimento. A gente ainda não conseguiu compreender. Então, não há um castigo, não há uma punição. Mas a gente precisa aprender para nós mesmos, para a gente evoluir. E a gente só aprende errando, a gente só aprende fazendo. Oi, Solange, diga. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente infringir a lei universal estando encarnado nesse momento, é nesse momento mesmo que a gente paga. Olha, antigamente a gente diria que seria em outra encarnação. Mas nós estamos num momento de transição. A Terra vai deixar de ser de expiação e prova para se tornar a Terra de regeneração. Então nesse momento a gente já está cumprindo na mesma encarnação. Entendi. Antigamente não, a gente tinha outras encarnações. Só que como vai ser, vamos dizer assim, vai ficar na Terra. Limpado, né, o planeta. Então, vai ficar na Terra o quê? Nessa Terra de regeneração. Aquele que já tem um sentimento do amor, aquele que já está começando a se despertar. Aquele que já não faz coisas que consegue, pelo menos, ou reflete que se ele fizer esse ato, ele vai estar agredindo o outro. Ou agredindo a si mesmo. É aquele que ama a si mesmo, busca o autoconhecimento, busca o conhecimento e exemplifica através do auxílio ao outro. Então, assim, a gente está passando realmente por um momento onde a gente está queimando, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente necessita para ter a chance de ir para a nova Terra ou não. Por isso que nós falamos, nós somos os trabalhadores da última hora. Chegamos e estamos aí. E Solange, preocupou? Oi? Não, vamos ver o que Deus permite, né? Não, eu estou pensando nisso né, com relação ao pagamento, né? Das novas encarnações, ou se a gente já era nessa mesma. Eu estava aqui questionando os meus pensamentos. Era isso. Ó, a gente já conversou bastante sobre isso, né? 80% dos espíritos que estão encarnados na Terra pediram para estar aqui neste momento da transição. Que conseguiriam passar por todo esse momento, teriam a força para passar. Passaria pelos aprendizados. Então, todos nós, se a gente for parar aqui para conversar, tem um aprendizado de vida. Ou já passou, ou está vivendo, e talvez vai viver daqui a algum tempo. Então, como que a gente está lidando com esses aprendizados? Né? A gente está conseguindo olhar para esses aprendizados de uma forma serena, no sentido assim, olha, chegou meu momento de aprender, eu preciso parar, respirar, me fortalecer, pedir ajuda para Deus, para que eu tenha força para vencer tudo isso. Eu já consigo enxergar, eu consigo parar para analisar tudo isso. Né? Sim. Porque assim, muitos já despertaram, outros ainda continuam naquele mesmo movimento.
de que estão na Terra, mas não conseguem compreender o porquê estão aqui. Ninguém tem uma grande missão, sabe? Não existe os missionários. Missionários, se a gente pode dizer assim, foi Chico. Divaldo tem um grande trabalho. Mas aqui, nesse momento, não há nenhum grande missionário. Maria Teresa já não está mais, Irmã Dulce já não está mais. Então, assim, o que a gente pode dizer? Nós temos as nossas histórias, que para nós têm um valor enorme, os nossos aprendizados, e esse burilamento diário de nos conhecer, de nos fortalecer. Algo aqui nas perguntas do pai João de Angola? Alguma pergunta? Eu não marquei nada. Valéria, Oi. que me chamou a atenção aqui, na página 265, ele explica aqui das religiões, cada centro espírita, ela abriga os religiosos, parará, pá. Depois ele diz aqui, pergunto para ele, não é do mesmo jeito aí no plano espiritual? Entendi. Depois ele fala de prioridades. As prioridades aqui são conscienciais e morais. Aí pede para explicar. Poderia dar mais detalhes sobre essas prioridades? Achei interessante. Você está em qual pergunta? Eu ainda não me achei aqui. Olha, é a Poderia dar terceira. mais detalhes sobre as prioridades, tá? Poderia dar mais detalhes sobre essas prioridades? É isso, achei interessante isso. E ele fala, né? O que orienta as práticas de uma religião voltada para a libertação pessoal, mas enfim, é o desinteresse pessoal e o amor. Desinteresse pessoal, eu tô indo lá para aprender. Eu não tô indo para fazer moeda de troca. Para ter vantagem de alguma coisa. Eu tô indo lá para me dar, eu vou aprender, o meu foco é esse, né? Porque assim, vocês já devem ter ouvido a gente falar assim, a gente fala mais com um trabalhador, né? Realmente, quando a gente está numa sala de paz, como é que é? Você tá aqui de coração, você tá batendo ponto. Aí você fala, nossa, vocês às vezes são meio desagradáveis. No sentido assim, a coisa vai se tornando mecânica e não dá para se tornar mecânico. Quando a gente está lá de coração, a gente está com o quê? Rastreando tudo, no sentido assim, nossa, você viu aquele assistido entrou, o olhar dele está mais baixo. Olha, ele não conseguiu nem dar uma boa noite pra gente. Isso a gente está de coração aberto e a gente prestar atenção. Agora, quando a gente está dentro da casa espírita e forma mecânica, a gente está automática. vendo os números passando, olha quanta gente, a gente não está preocupado. Então, o verdadeiro trabalho é quando a gente começa a se conscientizar e olhar as pessoas. Olhar, ter o olhar. E a gente sabe, quando a gente sente, quando a pessoa está bem e quando a pessoa não está bem. Não é assim, Virgínia? Muito, muito. A vibração muda. A vibração, a energia muda. A pessoa deveria ter a conscientização e nesse momento que ela percebe que ela não está bem, ela nem ir para esse ambiente. Não é verdade? O que ela vai fazer lá se ela não está indo de coração, está indo de forma obrigada, entre aspas, para bater o ponto? Não, é assim. Não. É um pouco diferente. Tem esse lado, mas tem o lado daquele trabalhador que ele não conseguiu compreender. As pessoas ainda não conseguiram compreender, então ele não vê aquele que ele precisa. E não é porque ele está ruim, não é porque ele passou por um dia ruim, mas foi porque ainda ele não conseguiu despertar. E é por isso que a gente fala, tá batendo ponto ou tá aqui de coração. E é isso que ele quer dizer. Quando a gente está de coração aberto, é porque a gente já saiu dessa zona de conforto.
Que a gente sabe que a gente vai estar ali é para amar, é para doar, é para, sabe? Tá ali se doando. E não à espera de nada. Sabe? Eu falo assim, a única coisa que às vezes a gente espera é beijo e abraço, né, Virgínia? É. Beijo e abraço porque, assim, dependendo da equipe que você trabalha, quando você termina de dar um passe, eles vêm, eles te beijam. Se você trabalha com criança, você ganha beijo o tempo inteiro. Você terminou de dar passe, eles te dão passe junto. É a coisa mais linda, mais gostosa de trabalhar com sala de passe de criança. Quando você trabalha com adulto, o adulto, quando ele vai ganhando, vamos dizer assim, quando ele vai nos conhecendo, ele vai nos vendo, ele começa a querer aquele abraço, aquele, sabe, aquele acolhimento, aquele olhar. Então, é isso que a gente fala, a gente ganha isso. Beijo, abraço, sorriso. Trabalhador do Cristo é isso. A gente ganha e sai hiper feliz. Por quê? Porque a gente sempre vê aquela pessoa muitas vezes chegando com aquela cabeça baixa, com aquele coração apertado e a gente está sentindo. Mas a gente está ali. Aí você fala, isso só acontece na casa espírita? Não, isso acontece com a gente no Pingo de Luz. Porque essa sensibilidade a gente tem na casa espírita, mas aqui é uma casa espírita, só que de uma forma diferente. Então, cada vez que a gente fala assim, tá tudo bem, como que tá o coração? É porque a gente está vendo. E às vezes a gente vê, a primeira vez que a pessoa senta no passe, a pessoa está assim, tensa, mas a gente procura, tá tudo bem, vai embora, tal, vai com Deus, etc. Na segunda, terceira semana, já vem e já abre um sorriso. Porque é todo o acolhimento que tem que ter mesmo, né? A gente percebe quando a pessoa está tensa, antes de sair da cadeira, está tudo bem, então vai com Deus. Não é, E aí, é isso que a gente fala, né? É trabalhar, perceber. é abrir essa sintonia, né? Aí você fala, e vocês abrem a sintonia? A gente abre a sintonia. Uhum. O que acontecia comigo quando eu ia presencialmente, acontecia comigo e com outras pessoas, né? Eu comentei lá no centro e falou que é assim mesmo, né? Dava tudo errado para você não chegar na hora lá da oração. Ou você perdia o ônibus, seu chefe te chamava, dava sempre alguma coisa errada, o ônibus quebrava, para você não chegar no lugar naquele dia. Mas aí você era perseverante, você ia, eu falei, não, vou chegar. Mas já aconteceu muito, e eu comentei isso e eles falaram que isso acontece muito, de não deixarem você chegar no lugar. E quem não quer que você chegue? Aí é que tá. São aqueles irmãos que a gente não vê, mas que não querem que você evolua. E quer que você fique no mesmo círculo vicioso. Por quê? Porque dessa forma eles se alimentam. Não deixa... Então, se você tem, seja qual for a sua tendência, eles se alimentam daquilo, dessa energia mais densa. Então, para que você vai ser evangelizado? A partir do momento que você começa a evangelizar, você vai abrir. Você vai abrir o quê? Você vai abrir o coração, mas você vai abrir o pensamento. Você vai começar a pensar, a se questionar. Será que o caminho está certo? Será que se eu continuar assim? O que trouxe o estudo para a gente? Não trouxe um monte de reflexão? Abrindo os nossos conhecimentos. Não tirou a gente da zona de conforto, daquela coisa assim, não dá mais para dizer assim, ó, Pingo de Luz não está trabalhando direito. Acho que aqueles médiuns são meio tortinhos. Não é verdade?
Já deu para entender que se eu não fizer a minha parte, eu não vou conseguir. Porque a espiritualidade está ali o tempo inteiro. Mas eu preciso dar o meu passo. Seja ele de qual tamanho for. Pequeno, grande. Não, eu tenho que dar o meu passo. E esses estudos, eles nos trouxeram muito isso. Né? Esse fortalecimento do, preciso, começa por mim, eu preciso sanear esses sentimentos para depois eu começar a ver o outro. Porque se eu começo pelo outro, não vai dar certo. Eu vou esquecer de mim. E quando eu chegar lá em cima, ou lá embaixo, ou seja onde for, vamos tirar as figuras alegóricas. Quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai responder pela gente. E aí talvez a gente pare e fale assim, o que eu fiz de mim? Né? Algo mais? Não. Sabe o que eu achei legal? Legal assim, né? Oi, diga. Eu marquei aqui uma... Eu estava lendo, eu ia marcar antes, mas depois eu me perdi um pouco, então eu só marquei aqui. Chegando à vida espiritual desse jeito, o que lhes acontece? Pedem para mudar de religião. Por quê? Eu achei interessante, porque eu não sei onde é que eu li aqui, ou se eu me atrapalhei, que tem espíritas que pedem para voltar para uma outra religião. E eu achei sempre que fosse ao contrário na minha cabeça. Porque todo mundo sempre colocou o quê, Leda? Vamos lá, que o espiritismo era religião, vamos dizer assim, primeiro que ele não é nem religião, ele é uma filosofia, mas que ensinaria tudo. Kardec, ele foi muito claro, ele fez a codificação, mas ele não terminou, e ele falou que nós continuaríamos a estudar, né? Primeiro. Segundo, a gente pode entender muito de filosofia, mas a gente exemplifica essa filosofia no nosso dia a dia? A gente consegue compreender o que ele está dizendo e trazer para o nosso dia a dia? Ou a gente deixa aqui, só naquela coisa assim, vou falar bonito, vou trazer grandes ensinamentos, mas só na teoria? Não leva para a vida pessoal, isso que você está falando. Sim. Sim. Porque assim, eles mesmos contam, o Evangelho traz uma passagem que assim, eu acho que é no Evangelho. Grandes oradores falando. E aí, no seu dia a dia, chega em casa, é um verdadeiro Tirano. Né? Com a família, com todos ali. Então, será que não lembra um pouco os saduceus e os fariseus da época de Jesus? Que quando viram que alguém estava lá, conseguia levar pela palavra aquele coração, aquilo que eles não conseguiam, porque eles não tinham o sentimento, era somente a palavra. Será que a gente não está voltando à mesma coisa? Então é isso que muitas vezes os espíritas sentem quando a gente chega no plano espiritual. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, o conhecimento e a exemplificação, né, que é fazer o bem. Porque se a gente não tiver esse autoconhecimento, o autoconhecimento é da gente. Porque na altura do campeonato que a gente está vivendo na Terra hoje, todos nós não passamos por aprendizados? A gente consegue ter 100% de, vamos dizer assim, de serenidade num dia? Não. A gente aprende uma coisinha nova, né? A gente passa por um apertinho novo que
num dia a gente consegue vencer uma coisinha, no outro dia fala, puxa, isso aqui é novidade. Sim. A gente passa por altos e baixos, mas a gente vai trazendo a reflexão, a gente vai tentando trabalhar os sentimentos, a gente vai tentando não agredir o outro, porque a gente sabe que é aprendizado nosso e não do outro, mas a gente está tentando exemplificar, não é verdade? Diariamente, a gente está tentando fazer algo pela gente mesmo. A gente não terminou. A gente está começando a fazer isso. Aí você chega no plano espiritual, você acha que está tudo pronto, você vai ficar realmente muito desanimado. E é isso que acontece com os espíritas muitas vezes. Porque tem essa teoria? Tem. Tem o conhecimento da filosofia? Tem. Mas e aí? Exemplificou? Não, mas eu ia dizer assim, porque também chega no plano espiritual e continua aprendendo, não acaba, né? Não. O aprendizado continua lá, a gente não sai daqui, por melhor que seja, pronto. Chega lá, a gente continua aprendendo. Eu acho que assim, a gente tem que dar muito graças a Deus se a gente chegar lá e a gente não precisar receber assistência em um hospital e a gente fala assim, olha, a tua vassoura já tá ali, pode ir pro trabalho. Nossa, a gente pode dar pulos de alegria, porque a gente conseguiu. Sim, entendeu? A gente conseguiu fazer por nós mesmos. E a gente está chegando bem. Mas também não é nenhum pecado chegar lá e precisar de tratamento, e sim porque não deu, a gente não conseguiu. Então vamos lá, vamos rever, vamos aprender. Ou ficou faltando uma coisa, ou outra, não está completo. Não, Leda, quando tiver completo, a gente não vai precisar mais reencarnar. É por isso que eu disse, continua, a gente chega lá e continua tendo coisa para aprender, tendo coisa para fazer, aprender mesmo, escola, como se fosse uma escola mesmo. E assim, nós somos mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Sim. Aprimorando os sentimentos e tudo isso. E nós somos divididos realmente assim, dessa forma. Eu acho que assim, se a gente for fazer um resumo do Fala Preto Velho, que a gente está encerrando hoje, eu estava falando para o Sérgio, eu estava vindo para cá, pro escritório, onde a gente fica, eu venho com uma emoção muito forte, que a gente encerrou um livro, o quanto que a gente aprendeu, né? O quanto que a gente tem a agradecer ao Pai João de Angola, tudo que ele ensinou e vai continuar ensinando para a gente, o quanto que esses espíritos têm um amor por cada um de nós que a gente não consegue compreender, mas a gente pode sentir, né? E que nesse momento ele receba todas as flores dos nossos pensamentos, do nosso coração, de muita gratidão por cada página, por cada letrinha, por cada fala, por cada vez que eles nos chamou de filha, sabe? Porque a gente aprende muito. E como Jesus sempre falava, a humildade é o melhor caminho. O caminho do amor é o que nos liberta, é o que nos fortalece. Então, essa é uma gratidão muito grande desse livro a gente está encerrando. Não sei vocês, o que vocês diriam? Muito bom. Eu também achei que foi muito bom esse livro. Foi muito proveitoso, nos tocou bastante, mexeu bastante com a gente. Né? Muito esclarecedor. Mexeu bastante com o nosso, né? Nos ensinou que nós temos muito, mas muito a aprender ainda. Mas com calma e com o coração aberto a gente vai conseguir.